Síndrome do pânico. Conhece alguém que passa por isso? Ou você mesmo que está me assistindo já sentiu esses sintomas? Eu sou Edgar Costa Tomazini, psicólogo, e hoje eu vou trazer um pouquinho desse tema para você. Não sei se você já ouviu falar sobre a síndrome do pânico, transtorno de pânico, ansiedade generalizada. Esses termos são termos que o manual de doenças psicológicas, mentais, trazem, né? Cada um com sua descrição. Mas de forma geral, eu vou falar sobre a síndrome do pânico, até porque é um tema muito conhecido por você que está me assistindo ou por alguém que você conheça, que ou vivencia ou já ouviu falar muito. A síndrome do pânico é um transtorno que ocorre em pessoas que vêm de forma inesperada, de forma muitas vezes sem explicações, nos quais deixa essa pessoa muito mal. Mas você deve estar perguntando por que acontece, o que é isso, né? Como o próprio nome diz, é um transtorno onde a ansiedade ela se eleva muito, de forma muito espontânea. Todos nós, eu ou você, sentimos ansiedade. A ansiedade vem desde os nossos primórdios, porque ela é essencial para a nossa sobrevivência. Como ela acontecia? Ela acontecia geralmente quando as pessoas viviam situações de risco, e aí cria a ansiedade, ela aumenta o nível de cortisol que vai nos impulsionar a sair daquela determinada situação para nos livrarmos de um risco maior sobre a nossa própria vida. Só que a síndrome do pânico ela acontece diferentemente, porque se formos analisar, não existe nenhuma situação ali naquele momento que vai trazer algum risco, mas o nosso cérebro, o nosso emocional passou por alguma situação anterior ou alguma situação não tão complicada que faz acreditar que aquela situação em si traz riscos. Só que você deve estar me perguntando, às vezes a síndrome do pânico acontece quando a pessoa está trabalhando, quando ela está dirigindo, quando ela está passando por qualquer situação normal. Então, por isso, ela pode acontecer realmente nessa situação. Mas como eu disse, pode ser ou não que anteriormente aconteceu alguma situação. Bom, vamos começar pelos sintomas. Quais são os sintomas essenciais da síndrome do pânico? O primeiro deles é o medo de morrer. A pessoa que tem, ela sente o medo de morrer, ela acha que os sintomas, os próximos que eu vou descrever, pode trazer um agravamento da sua saúde física, da sua saúde emocional, e aí esse medo de morrer fica muito constante. Também o medo de perder o controle. Uma coisa também que lá, mas no meio do vídeo eu vou falar sobre o controle. Quando eu sinto todos os sintomas, eu tenho a sensação que eu não tenho controle sobre eles. É onde a pessoa acaba gerando outros sintomas. Despersonalização, não sei se você já ouviu falar sobre esse. A despersonalização nada mais é do que um sintoma do qual eu sinto que eu estou fora do mundo, como se eu visse toda a situação, a minha vida percorrer e eu não tenho controle sobre ela. Então causa uma sensação muito estranha. Tem também a desrealização. O que é? Quando eu não estou realizado com as minhas coisas. Eu acredito que a vida ela não acontece com aquilo que eu quero, com aquilo que eu imagino. Dor ou desconforto no peito. Isso é um dos maiores sintomas do síndrome do pânico. Muitas pessoas elas vão até um pronto atendimento, um hospital, por conta desse sintoma, assim como a falta de ar também, a palpitação e taquicardia, porque ela acredita que está tendo um infarto. Ela acredita que está tendo problemas seríssimos do coração, que ela precisa ser socorrida rapidamente para conseguir que esses sintomas não tirem a sua vida. Asfixia. As pessoas que têm a síndrome do pânico, elas relatam muito que sente como se tivesse um nó na garganta, como se tivesse alguém segurando em sua garganta, até por conta desses outros sintomas. Tem a sudorese, que é o suor excessivo, né? Aquele negócio de suar gelado, estou suando frio, né? É mais ou menos esse sintoma. Náusea ou desconforto abdominal. Tem muitas pessoas que sentem dores no abdômen e outras até que vêm a vomitar mesmo por tanta questão de ansiedade que está tendo naquela situação. Temos também a tontura ou a vertigem. Muitas pessoas procuram também um otorrinolaringologista para fazer alguns exames, saber se está tendo algum problema com tontura, se realmente é uma vertigem, se realmente é algum problema de labirintite, entre outras coisas. A síndrome do pânico pode ocasionar esse sintoma também. Ondas de calor. Tem pessoas que começam a transpirar muito e ao mesmo tempo calafrio, se arrepiam, sentem uma sensação muito estranha, uma sensação de perigo que precisam sair daquela situação. Dos medos também é o adormecimento e formigamento. Muitas pessoas geralmente relatam que parte do seu corpo fica adormecido ou formigando, que precisam procurar rapidamente por um médico
para que ele verifique num hospital que essa pessoa não está tendo um acidente vascular cerebral, né? Muitas vezes é muito confundido também. Palidez, a pessoa fica pálida, branca, a sensação que parece que ela vai desmaiar e muitas vezes essa pessoa desmaia. E a fraqueza, a pessoa não tem a sensação de que parece que está sem energia. E a síndrome do pânico, ela acontece mais em mulheres do que homens. Isso é um estudo que revela que de 3 pessoas, 2 são mulheres que são acometidas pela síndrome do pânico. Uma das questões que é importante eu trazer para vocês, que ela é de intensidade curta e momentânea, né? Curta como assim? São 10 minutos. Para quem está vivenciando é uma eternidade, mas são 10 minutos onde a síndrome do pânico ela atinge o grau máximo, que são esses últimos sintomas que eu descrevi. Tontura, formigamento, sensação de desmaio, asfixia, dor no peito, taquicardia. A pessoa sente isso de uma forma muito forte, do qual ela acredita que vai morrer por causa dessa situação. O que a pessoa faz quando sente todas essas coisas? Primeiramente, você que está me assistindo, ou você que está me assistindo e tem tudo isso, você precisa procurar uma ajuda. Seja de um psiquiatra e um psicólogo, porque o psiquiatra ele vai trabalhar com a questão medicamentosa. Nem todas as pessoas que têm síndrome do pânico precisam ser medicalizadas, tá? Eu acho que é uma situação que você precisa ouvir muito bem isso, para não acabar se medicalizando com um bom profissional, muitas vezes uma questão que não precisa. A terapia ela é essencial, inclusive a melhora de ser 100% quando há entrada de medicação. Como eu disse anteriormente, nem todos os casos precisam da medicação. Vai depender do grau dos sintomas, quanto tempo ele está instalado. Uma das coisas que é importante eu dizer também, que os sintomas ele não precisam ser repetitivos, ou seja, acontecer todos os dias, toda semana, todo mês. Tem pessoas que têm uma vez, daqui a pouco passa meses ou anos e ela tem uma outra crise de ansiedade. Com a minha prática profissional eu percebi, por ter recebido muito essa demanda, há muitas pessoas relatando estar com síndrome do pânico ou mesmo com uma ansiedade, o porquê eu percebi na prática que isso está acontecendo. Nada mais do que a gente pensar o que é a síndrome do pânico. Quando o meu corpo entra em descontrole, onde eu acredito que as coisas que estão me acontecendo, os sintomas, vão me tirar minha vida. E eu fico agoniado, eu fico totalmente desesperado porque eu quero controlar esses sintomas para que eles desapareçam e eu consiga viver em paz. E esse é um dos primórdios do qual eu trabalho muito na pessoa que me procura em psicoterapia. Porque você precisa, primeiro ponto, sair do controle, certo? Eu digo para as pessoas que a síndrome do pânico, muitas vezes, não são todos os casos, ela vem para mostrar que você não tem controle. A vida não é controlada totalmente por nós. A gente vive num mundo onde há mais pessoas, há uma movimentação, o mundo se move independente da gente. Então a gente precisa entrar nesse processo para a gente entender que o nosso corpo está trazendo esses sintomas para mostrar que não há controle. O controle, quanto mais eu tento controlar, mais controlado eu fico. As pessoas tendem a pensar que controlar é a melhor situação. Na verdade, é você saber lidar com os seus sintomas. E se você conhece alguém que passa por isso, não julgue a pessoa. Não fale que ela está com frescura ou que tudo isso passa de que não existe nada. Até porque, como eu disse, você vai ter um pronto-socorro, muitas vezes você não é diagnosticado com uma doença, porque você está tendo sintomas físicos que são de causas emocionais. Tá? Então, o importante é que você procure uma ajuda, procure um bom psicólogo, faça psicoterapia, procure um bom psiquiatra. Muitas vezes, se você procurar um outro, eles vão fazer indicação quando vê que precisa sim entrar com a medicação, tá? O psicólogo indica. E um dos pontos fundamentais é que a pessoa ela nunca sabe quando os sintomas dessa síndrome vão ocorrer. Eles vêm de uma forma inesperada, o que causa mais angústia ainda, porque eu quero controlar, como eu disse, se eu não tenho controle, ela vem qualquer hora, entende? Então, se você conhece alguém, lembra dos sintomas e procure ajuda, porque essa pessoa está precisando muito de que alguém a ouça e entenda quais são os motivos que está fazendo ela ter todos os sintomas. Obrigado.